queria falar de síndrome do túnel do carpo. A gente pode falar de punho de uma Porque forma você falou geral. de segurar a Manu e tal. Vamos né? falar. E, meu, muita aluna minha também. Tem nenezinho, começa a amamentar, começa a ter. Explica pra galera o que é a síndrome do túnel do carpo, porque isso já fica meio nebuloso. Ela é uma... como é que... Tem pra como gente colocar entender a articulação do punho pra nós? Tem uma... Putz... Você quer? Seria bom. Tem o meu... É que eu tenho... Eu não sei se funciona. Você pode entrar no meu login do Gmail. E aí eu tenho uma sequência de slides que eu uso para dar aula. Para dar aula e para explicar aos pacientes, né? Antes da gente falar, eu vou falando uma coisa que foi engraçada. Eu tive um aluno, eu tenho um aluno, na verdade, que ele teve cisto, né? Cisto sinovial no punho. Em cima aqui o dele? Ou era aqui? Não. Em cima aqui. Pode ser que seja aqui, né? Sim, a maior parte quase 80% é dorsal aqui. E aí ele fez... Eu falei pra ele, o primeiro médico que ele queria operar, logo de cara. Eu falei, não, mas faz uma extração, assim, puxa que é fácil. Dele... Da parte da onde você quer que eu mande pra ele? Aqui essas duas fotos aqui. Ó. Tá bom. Daí ele foi, fez uma extração. Voltou. Fez uma outra, voltou. E eu falei, acho que não vai dar não, acho que você vai ter que operar mesmo. Ele pegou, marcou a cirurgia. Depois que ele marcou a cirurgia, sumiu, o bagulho murchou. Tipo, há 6 meses ele já tá e não voltou nunca mais, depois que ele marcou a cirurgia. Ele até desmarcou a cirurgia. Uma aluna minha bateu muito forte o dela, tipo, um dia assim, pá, na parede sumiu o bagulho. Tipo, porra, economizei aqui na cirurgia. O que acontece, né? Bom, não sei se a gente vai falar de cisto, mas o que acontece no cisto sinovial? A gente tem todas as nossas articulações... É isso que eu tô fazendo. Todas as nossas articulações, elas são envolvidas por essa cápsula articular. E o que acontece no cisto sinovial essa cápsula articular tem um líquido dentro, que é como se fosse um lubrificante da articulação, que a gente chama de líquido sinovial. E o cisto acontece quando uma fraqueza da cápsula articular começa a permitir o líquido a extravasar e sair. Ele começa a formar uma segunda bolsa, né? Isso que é o cisto sinovial. Então, no começo, o que acontece? A gente vai fazendo os movimentos, aquilo aumenta a pressão dentro do punho, na articulação, e o líquido ele extravasa e enche essa segunda bolsa. Então, é um momento que a pessoa fala, nossa, aqui o cisto apareceu, ele ficou grande, mas depois ele sumiu, né? Ele fica mudando de tamanho. Então, esse líquido ele fica trafegando entre essas duas bolsas. Mas depois de um tempo, essa comunicação se fecha. E aí o cisto para de mudar de tamanho. Né? Então, assim, essa é uma segunda fase. No começo, a fase que ele fica alternando, normalmente é a fase que aparece e a pessoa tem mais dor, às vezes fica inchado na região. E depois de um tempo, ele fica estável. Fecha a comunicação, ele fica estável. Assim, os casos que vêm para mim são os casos que não somem sozinho, né? Será que a gente consegue depois ampliar e depois... Tá bom. O cisto, existem trabalhos que falam que eles podem sumir, até 50% dos casos podem sumir em 2 anos. Então, pode ter acontecido isso com o seu aluno. Agora, pode, assim, essa que bateu o punho, né? Tem uns vídeos aí no TikTok lá, o pessoal lá vai, uma pessoa segurando a mão, aí vem outra e bate com um livro no punho, né? Eu não sabia que tinha. Tem, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa para falar contra isso, assim. E aí, o que acontece, né? Quando você bateu, provavelmente é o momento que iniciou o cisto, que existe uma comunicação entre os dois cistos, você bateu e aí todo aquele líquido dentro do cisto foi para dentro da articulação. Então não pessoal, funciona, dá livrada. Você esvaziou o cisto, mas depois de um tempo ele vai aparecer de novo, porque a comunicação ela não deixou de existir. Ele é resposta ao estresse mecânico ou não necessariamente? Tem uma relação, sim. Então, assim, pode acontecer depois de fratura, depois de entorse, né?
eu vejo alguns alunos que começaram a ter, depois de fazer CrossFit, começou a ter um estresse ali em cima do punho e começou a aparecer, tá? Pode acontecer também. Assim como qualquer outra atividade que faça torção de punho. Deixa eu só fazer um comentário em cima desse meu aluno. A gente treinou cross, a gente treina personal, né? Mas a gente faz exercício de cross. É o Ale? É o Vinícius. O Vini treina comigo. Sei. E aí, ele teve esse sinovial fazendo yoga. Por um monte de posição de pressão da mão no chão, ele teve. Mão, né? Sim, sim. E aí, eu até... Assim, porque ele faz o front. Ele não é realmente um cara que tem tanta mobilidade no front. Mas o cisto dele veio depois do yoga. Foi engraçado, né? Que a gente... Todo cross, machuca o punho, blá, 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 blá. Foi fazer o yoga, que é uma atividade, em teoria, mais conservadora. Pumba, machucou o punho. Pois é. Mas é isso, né? Você começou a ter dor no epicôndilo depois de... Ficar segurando o neném. Ficar segurando o bebê. Claro, é o conjunto, né? Eu treino muito. Sim. E aí, ficar segurando a mais o neném, deu. E o Gil também... Não, mas pega bem cotovelo. Mas eu não tava no Gil. Provavelmente você também começou a dormir menos, começou a dormir pior. Com certeza. Isso com certeza. Então a sua capacidade de recuperação muscular diminui também. Então tem esses fatores assim, né? A gente não enxerga assim. Eu treinei durante muito tempo o CrossFit sem machucar. E aí eu comecei a jogar squash com a minha esposa, para carregar ela para fazer alguma atividade física. E aí eu comecei a ter epicondilite medial. Assim. Então o conjunto de coisas, o conjunto, né? a sobrecarga. O tênis... Não, o cotovelo de tenista é o contrário, né? Ou não? Porque falam que é um de tenista e outro de golfe, né? Golfista. O do golfista é o medial, na parte mais interna. E o de tenista é da parte aqui, lateral. Né? Mas, na verdade, não é mais comum em tenista, assim, não pega todo mundo isso aí. Mas pegou esse nome, né, galera? Pegou. Agora, boa. O cotovelo a epicondilite medial eu vejo muito no nosso meio. Assim, é epicondilite de CrossFit agora, não é mais epicondilite de tenista. Então, vamos lá. Essa imagem aqui, para o pessoal olhar essa parte aqui, que a gente está vendo em amarelo aqui, é o nosso nervo mediano. Né? Nervo mediano porque ele caminha, né, no meio do nosso antebraço, nessa parte mais que a gente chama ventral, né? E esse nervo ele caminha aqui por uns trajetos por baixo do músculo, caminha nesse espaço aqui que a gente chama de túnel do carpo e ele vai emitir várias ramificações para os dedos aqui. Ele é responsável pela sensibilidade dessa parte da mão. Então, polegar, dedo indicador, dedo médio. Só pra você. Tô muito próximo aqui. Não, pode ficar. Quando você fala assim, ó, que não dá, entendeu? Tá. E essa metade do dedo anelar, metade de cá. Então, o que acontece na síndrome do túnel do carpo a gente tem que olhar para essa região aqui, tá? Essa é uma doença compressiva do nervo. Então, quando a gente aperta o nervo, né, é igual quando a gente dorme em cima do braço, não fica com aquela sensação que... Eu tenho isso aqui, ó, quando eu durmo, os meus dedinhos assim. Quando eu durmo assim, ó, porque comprime bem aqui, né? Então eu já vou... Essa é interessante, vou até explicar mais pra frente aí o que é... Você tá mal, ele vai falar. Pode ser que seja no último programa. O que acontece, né? Quando a gente dorme em cima do braço, a circulação de sangue no nervo ali, ela diminui. Então, o nervo ele como se desmaiasse. Então, ele desmaia e aí o que você sente é a anestesia. Nossa, eu acordo assim. Meu Deus! Aí você vai lá, acorda, mexe o braço, mexe o punho. E quanto mais pesado eu tô, mais eu sinto. Então. Porque você comprime mais o nervo, né? E quando aquele momento que você mexe o braço, a circulação de sangue restabelece no nervo e aí ele religa. Aí você volta a sentir no começo meio formigando e depois sente normal. A síndrome do túnel do carpo é isso que está acontecendo, só que nessa região aqui que a gente chama do túnel do carpo, né? Aí, vamos passar para a próxima foto aqui. Então, a gente está vendo nossa mão aqui, como se a gente tivesse cortado, né? Esse desenho aqui, assim. Foi você que fez esse aí, Liud? Não, esse aqui eu peguei de um professor meu. Parecia pra mim uma casquinha de siri, eu tô com fome. Os dedos, parece que só tem 3 dedos assim, né? E 2 dedões. Não, esse aqui eu roubei de um professor meu. Aí, a gente tem essa parte óssea aqui embaixo, forma como se fosse um arco. Tem uma estrutura em cima, que a gente chama de ligamento transverso do carpo. E tem as estruturas passando por dentro dele. Esse canal aqui é um canal tubular que a gente chama de túnel do carpo.
E o que acontece para o nervo ficar apertado aqui é que ele começa a ter uma dificuldade, o espaço dele diminui. Então, na situação de gravidez, pós-menopausa, essas estruturas aqui, as usinhas aqui que a gente está vendo, são os tendões que estão passando aqui dentro e estão movimentando os dedos. Esses tendões, eles ficam mais inchados. Fala que eu vou te... Vai falando que eu Esses tendões, eles ficam mais inchados e aí começam a ocupar mais espaço. E aí o nervo começa a ser apertado aqui dentro. Uma vez que o nervo ele fica apertado, ele começa a reagir, ele começa a inflamar. E a capa em volta dele engrossa. E aí cria um ciclo vicioso, porque se a capa dele engrossa, diminui o espaço dele, aí ele inflama mais, ele machuca mais, e aí a pessoa começa a ter os sintomas, né? Quando a pessoa está grávida e começa a ter os sintomas, né, o que ela percebe? Toda vez que ela vai fazer alguma coisa, que ela fica com o braço apoiado, tanto em dorsiflexão quanto em flexão no punho, começa a ter um sintoma. Por quê? Quando você faz essa posição no punho, você aumenta a pressão dentro do túnel do carpo. Imagina aqui como se fosse um tubo, passando o nervo dentro, a gente faz uma dobra no tubo. Então, isso diminui a circulação de sangue, né? E aí começa a dar os sintomas. Outra coisa comum é ter à noite, né? As pessoas acordarem com a sensação de formigamento na mão. Isso acontece porque quando você dorme, todo o líquido que está nas pernas, ele fica distribuído no corpo. Então, incha nosso rosto, né? E também incha nosso braço e incha lá dentro no túnel do carpo. Então, acaba comprimindo durante a noite, né? E aí a pessoa acaba acordando, mexendo assim. Aí isso faz com que melhore a circulação de sangue do nervo. Ele acorda e para o sintoma. Agora, eu ia falar do seu caso aqui, né? Vamos voltar na imagem anterior aqui. O que está sendo muito comum agora em home office? As pessoas ficam trabalhando muito com o cotovelo dobrado, reunião, call, né? Ou, no seu caso, você dorme. Às vezes tem muita gente que dorme nessa posição aqui, né? A gente tem um nervo que chama nervo ulnar, que ele passa aqui por trás do cotovelo, fica bem superficial aqui, e aí ele vem para cá e emite ramificações para os dois dedos aqui, do quinto dedo e do quarto. Essa área roxa é onde o nervo ulnar ele dá sensibilidade. E o que acontece quando você dorme com ele dobrado, você pressionar ele na região do cotovelo. E aí diminui a circulação de sangue dele, acorda com ele gelado, dolorido. Aí você vai lá, mexe, restabelece a circulação, ele religa, né? E no home office as pessoas às vezes estão trabalhando na posição errada, às vezes apoia trabalhando com o cotovelo aqui, acaba comprimindo o nervo e dando o sintoma. Isso chama... isso é uma compressão do nervo ulnar. É um tipo de doença de nervo também que pode dar. Qual é o tratamento mais comum para síndrome do túnel do carpo? Uhum. A gente tem que... tem uma sigla para se referir. Conseguiu falar, né? Tem alguma STC, que a gente... STC, síndrome do túnel do carpo. A gente tem que avaliar primeiro se ela é uma doença leve, moderada ou grave, né? Se você começou a ter os sintomas agora, provavelmente você está em um estágio mais leve. Então, a gente começa com um tratamento com imobilização noturna. Então, aquelas... não sei se vocês já viram, umas órteses, é um aparelho que põe um velcro, assim, para a gente imobilizar o punho de noite. Isso serve também até para epicondilite, né? Também. Não ficar flexionando tanto, eu vi já gente que usa isso. Também. É uma forma de você descansar os músculos do antebraço, travar o punho, né? Porque quem movimenta o punho são os músculos do antebraço. Então, na síndrome do túnel do carpo, a lógica de você usar uma imobilização dessa é você impedir que a pessoa fique assim, ó. Assim, durma assim. São posições que a gente sabe que apertam o nervo. Então, usar uma imobilização noturna e trabalhar com reabilitação da mão. Trabalhar com alguns exercícios e posições que fazem com que o nervo fique mais solto dentro do canal ali para não dar sintoma. Agora sim, tem casos que são mais graves. Gente que fica com sintoma por anos, não trata, começa a perder sensibilidade dos dedos, começa a descontrolar, ter um descontrole da mão, uma dificuldade, perda da capacidade de discernimento, né? Tá de olho fechado, não sabe se está tocando uma madeira, se está tocando um metal. Isso já é um quadro da pessoa que é um quadro mais grave, pessoa que ficou ali 5, 10 anos com sintoma e não tratou. Aí sim, nesses casos que já tem uma alteração estrutural do nervo, a gente tem que tratar mais
agressivamente. Aí é cirurgia para evitar a doença de progredir e tentar ver se ela consegue recuperar um pouco da função neurológica com isso aí. Pensando na gravidez em si, porque é foda, né? A gravidez é a própria causa, vai pra... Funciona também, tipo, fazer a fisioterapia, tipo... Assim, para gravidez especificamente, uma coisa que é muito boa é a infiltração com corticoide. A infiltração com corticoide ali próximo no túnel do carpo, ela faz com que enxugue aqui um pouco o edema que fica dos tendões, o inchaço, e aí a gente consegue um alívio temporário enquanto o corticoide funciona ali. Isso até é uma coisa que a gente, mais especialista de mão que faz, né? Já atendi pacientes que passaram com obstetra, estavam se queixando, aí o obstetra falou, não tem jeito, quando acabar a gravidez melhora, mas, você vai dormir mal, você vai ficar com a mão anestesiada. Todo o resto também ainda tem isso. Então, eu já atendi paciente que veio nesse contexto, assim, a gente fez isso acontece principalmente no final do terceiro trimestre da gestação. Fiz a infiltração, ela ficou bem até ter o nenê e depois resolveu. Então, assim, além da fisioterapia, além da órtese, para as grávidas, assim, a gente pode fazer infiltração de corticoide e também, assim, sem medo de ter uma repercussão sistêmica, de alterar o nenê de alguma forma, causar algum problema. É bem local mesmo. É bem local. A gente faz uma infiltração local, então tem uma absorção sistêmica baixa e também a quantidade de remédio, a potência do remédio que vai é baixa. Então, assim, não tem... a gente consegue fazer isso com segurança, né? Tem outro tipo de problema... Que normalmente grávida, até atendi uma moça que fazia crossfit que começou a ter. É um tipo de tendinite aqui no punho. Não sei se vocês já viram isso. É uma tendinite que dá nessa região aqui. Não, você já? Tô pensando. Normalmente elas se queixam de dor nessa parte do punho para fazer esses movimentos de handstand ou movimentos que tenham que dar algum tipo de giro no punho. Eu vejo uma dor no punho em movimentos de overhead. Com a barra. Isso eu tenho. Quando pega, porque às vezes só não tem mobilidade em pegar tão fechado, pega muito aberto, e aí realmente faz esse movimento aqui, né? Dessa flexão lateral. Mas eu não sei se é nessa região específica. Não é uma coisa muito comum, não, porque senão eu lembraria um pouco mais disso. E para isso, especificamente, assim, além de, lógico, corrigir, às vezes, uma abertura da mão, é usar a munhequeira. Isso eu recomendo, assim. Faz diferença... Apesar de novo, se a gente for entrar cientificamente, assim, não ter uma coisa tão firme assim, em relação a isso. Eu fiz um trabalho tentando ver se tinha algum efeito na força de preensão. A gente pegava, colocava a munhequeira na pessoa e pedia para apertar um alicate e via quanto que ela conseguia chegar de força e quanto que ela conseguia fazer em relação à fadiga, né? Quanto que decaía a força dela. E eu vi que a munhequeira não mudou em nada, a força, né? Mas parece ser o mesmo princípio do cotoveleira. Sim. A ideia, assim, mas não é porque não melhora a força que não funcione, né? A ideia é que a munhequeira ela aumenta um pouco a percepção do quanto a sua articulação tá e ela dá um certo suporte, né? Então, às vezes, uma pessoa que está ali tendo dor para fazer overhead numa posição, coloca uma munhequeira, ela já melhora um pouco a posição do punho e a percepção do punho, né? Então, assim, eu acabo indicando bastante munhequeira, principalmente para quem tem dor no punho, alguma coisa assim, funciona. Mas tem um jeito certo de botar munhequeira, né? A gente tem um ossinho aqui nessa região aqui, que a gente chama de estiloide do rádio. A ideia é que a munhequeira ela termine um dedo para frente dessa pontinha óssea aqui, ó. Para realmente impedir que você tenha uma intuitivamente eu percebo que é melhor quando eu ponho ela nessa posição que você falou. Sim. Porque ela meio que dá essa... Ela dá uma sensação de firmeza. Não é que ela vai bloquear o movimento. Se você tiver com 100 quilos na cabeça, aquilo não vai mudar tanto. Sabe quem usa muito isso? Powerlifting em movimento de supino.
Daí os caras têm umas munhequeiras que são muito reforçadas. E aí eles usam ela um pouco mais alto mesmo. E aí realmente o punho, ele flexiona muito menos. O punho dos caras fica assim, Fica quase. tipo enfaixado mesmo, né? Só que aí é uma munhequeira bem hard e ela vem bem alta, assim. Você procura em powerliftings que fazem supino, você vai ver que os caras usam muito isso. É uma munhequeira bem bruta, né? Porque tem gente que coloca a munhequeira aqui, daí o punho continua igual, né? Não funciona nada, não muda em nada. E tem uma pergunta que você me fazem, né? E munhequeira de tira ou elástico? Né? Na verdade, assim, não tem diferença. É confortável. Que combinar com o seu look do dia. Isso, assim, não tem uma orientação, assim. Eu, preferencialmente, eu uso de tira porque é mais fácil de regular no meio do WOD ali. Usa. O Zig usa mesmo. É só... Não tem alteração. Acho que é por isso que...